Olá, meus queridos, graça e paz. Vamos começar agora a nossa escola bíblica dominical. Estamos gravando aqui essa escola bíblica dominical aqui no templo. Antes de virmos gravar, foi feita uma limpeza aqui pela irmã Fernanda, pelo irmão William. Deram uma geral com álcool gel aqui nas câmeras, nos microfones. Ficou tudo limpinho aqui para utilizarmos esse espaço. Há apenas 3 pessoas aqui dentro de todo o ambiente da igreja. Estamos zelando por isso, todos de máscara. Tirei só para gravar para o irmão. E querendo dizer aos irmãos, estamos num tempo delicado. Aproveite e fique em casa. O quanto puder ficar, fique. Para que você se proteja e que evite que esse mal alcance você. Caso alcance, temos o Senhor para cuidar de nós. A medicina já está avançada em alguns processos. E estamos em oração, uns pelos outros, para que possamos crescer mais e mais. Então, convido você a estudar a Escola Bíblica Dominical comigo hoje, nessa manhã, para que juntos possamos crescer mais e mais, para a honra e glória do Senhor. A lição de hoje, da nossa revista, que já está chegando aqui, a metade dela, Práticas Bíblicas, é a lição de número 26. Se você tem a sua revista, convido a abrir a sua revista comigo, na lição de número 26, aonde juntos vamos estudar sobre a Igreja do Senhor de volta aos primórdios, o canto da reforma. Que tema é esse, pastor? Se você acompanhar as 4 últimas lições, você perceberá que a ideia do autor foi mostrar a evolução da questão da música na igreja. Então nós estudamos a Igreja do Senhor, um povo que canta, a lição de número 23. Falamos também sobre os cantores da esperança, o povo de Deus como os cantores da esperança, na lição de número 24. Na lição de número 25, falamos sobre uma igreja que passou de cantora a ouvinte dos cânticos, depois do primeiro século até a reforma. E aí então agora, para finalizar esse raciocínio, esse pensamento, o autor então trouxe a Igreja do Senhor de volta aos primórdios, o canto da reforma. Até comentando com o pastor Hélio, eu disse que é uma pena que a lição não tem mais lição, porque o autor trabalha muito a ideia da reforma, o que aconteceu com a música na igreja no período da reforma. Mas nós temos uma história linda a se contar pós-reforma, com relação à música, e praticamente os últimos 30 anos da igreja, os últimos 40 anos da igreja, houve uma revolução musical no seio da igreja, mas não é o que nós vamos tratar hoje aqui na nossa lição. Nós vamos focar aqui para entender como os reformadores voltaram a ser uma igreja que canta. Mas qual foi a maneira que eles acharam de cantar? Qual foi a maneira que eles buscaram entender esse processo? Se você entendeu as lições passadas, você percebeu que com a igreja romana, até o século de número 15, antes da reforma, as músicas eram em latim, ou eram grego, e aí então se cantava em formato gregoriano, se cantava com corais com uma única voz, todo mundo era uníssono. E aí, com isso, quem cantava era um grupo seleto de pessoas, ou só alguns que puxavam aqueles cânticos, porque o povo não sabia falar latim. Latim era algo intrínseco somente àqueles que estudavam, principalmente na Igreja Católica. Com isso, a Igreja Católica ela predominava as músicas do seu jeito e da sua maneira. Após, então, o processo de reforma da igreja, com Martinho Lutero, depois Calvino, Zwingli e outros reformadores, eles começaram, então, a entender que era hora de mexer também nas músicas. Vocês lembram bem a questão dos solas? Sola Scriptura, sola gratia, sola fide, sola Christus. Então, não somente isso fez parte de um processo, mas também havia a necessidade de se pensar com relação à liturgia da época. Pois a liturgia, ela era toda em latim, as músicas cantadas eram somente pelos párocos, as pessoas ministravam os cultos, as missas, virando as costas para o público e voltando-se para o altar, e com isso a liturgia precisava ser um pouco mexida nesse processo. Mas a música também fazia parte. E uma das coisas que eles mais observaram e viram a importância de se trabalhar na questão da arte e do culto foi a música. Por isso eles pensaram no culto, pensaram na música e viram que a música, ainda assim, precisava ser trabalhada e precisava ser melhorada. O texto bíblico escolhido pelo autor da lição se encontra em Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 15 ao versículo de número 17. E eu convido você a acessar a sua Bíblia no seu celular, ou no seu tablet, ou no seu computador, ou
abrir a Bíblia, como costumeiramente fazemos, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo de número 15, onde o texto nos ensina assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos orar? Pai amado, nós estamos aqui reunidos como família do Senhor para aprendermos mais de Ti. Ensina-nos, Senhor Deus, leva o nosso coração a um encontro com o Senhor nesse estudo. Que possamos aprender mais de Ti, que possamos refletir, que haja reflexão ao redor desse assunto, para que possamos, ó Deus, ministrar sobre a vida de todos os que estão ao nosso redor, como esse texto que o apóstolo Paulo enviou à igreja de Colossos. Que possamos ministrar com sabedoria, que possamos entoar salmos e hinos de louvor e gratidão a Ti em todo o tempo. Que a nossa vida seja uma vida de adoração a Ti, meu Pai. Em nome de Jesus que oramos, agora e sempre. Amém. Então, queridos, nós estamos aqui com essa lição abençoada, buscando entender esse processo. Como eu disse para vocês, a Igreja de Cristo, após ela se tornar uma igreja só, fundamentada na ideologia de Roma, ela acabou caminhando por um processo que, no decorrer do tempo, ela tomou rumos e caminhos que se afastaram daquela igreja primitiva inicial. Com a reforma, voltou-se então o acesso à Bíblia. O povo então agora, essa é a visão de Lutero, o povo agora tem a liberdade de abrir sua Bíblia. Por isso que uma das primeiras atitudes de Lutero, assim que ele decidiu mesmo encarar as mudanças, foi fazer com que a Bíblia fosse lida em alemão. Era uma preocupação dele. Ele começou então a traduzir, começou a retirar livros da Bíblia. Até Tiago ele pensou em tirar, porque Tiago fala que a fé sem obras é morta. E como a Igreja Católica defende que a salvação vem pelas obras, aquilo confundiu um pouco Lutero. Mas rodeado por seus amigos ali, que o aconselharam a não mexer, porque Tiago era irmão de Jesus, então com isso ele decidiu não mexer nesse livro e deixá-lo quietinho ali no lugar que ele está até os dias de hoje. Mas Lutero então trouxe a Bíblia para a linguagem do povo, trouxe a língua para o alemão, o povo então começou a ter acesso, e com isso ele percebeu que estava na hora de mexer em mais coisas. Uma das coisas que ele mexeu foi a liturgia. Na área da música, a reforma também veio a trazer sua experiência, para que possamos crescer com ela também. Como eu disse, a música era em latim. Apenas os líderes da igreja sabiam cantar latim. Isso levou os reformadores a afirmarem e a defender a necessidade de uma volta aos primórdios da religião cristã, quando participava o povo diretamente dos ofícios religiosos, que eram os salmos, cantando os salmos. Você tem no Velho Testamento momentos em que toda a igreja recitava os salmos. Até hoje, se você frequentar uma sinagoga, se você for a uma reunião judaica, você vai encontrar esses homens recitando os salmos. E uma curiosidade que talvez você já saiba, em algumas Bíblias vem escrita a palavra selá. Depois que você lê um pouquinho do texto dos salmos, encontra ali uma palavra selá entre parênteses. O que é aquilo ali? É como se fosse uma pausa para reflexão. Eles abaixam o rosto, colocam o rosto em terra e refletem no que foi lido pelo rabino ou cantado por eles mesmos. Eles param para fazer uma reflexão sobre o que acabaram de ler. É bonito isso, né? Essa é a liturgia judaica. Essa liturgia judaica chamou a atenção dos reformadores que falaram: peraí, o que está acontecendo na igreja hoje não tem nada a ver com o que o povo fazia nos salmos, com o que a igreja primitiva fazia, porque há textos bíblicos do início da igreja que mostra que eles cantavam juntos. Há textos bíblicos que mostram que eles saíram e cantavam louvores. Então, na verdade, era algo que todo o povo participava. A reforma se incomodou com isso e falou assim: vamos voltar a esse processo, vamos viver esse processo.
E que aplicação tem isso para a sua vida e para a minha vida? Que aplicação tem isso para o nosso viver? A aplicação, ela está voltada em que sentido? No sentido de que nós, como comunidade do Senhor, devemos não somente em casa de maneira individual, mas também de maneira coletiva, adorar a Deus com salmos, hinos, cânticos de louvor a Deus, e de uma maneira linda e maravilhosa, entoar louvores ao Deus em conjunto. E vamos ser sinceros aqui para nós aqui, está fazendo falta desse tempo, né? Juntos, não só aqui nesse espaço onde nós cultuamos a Deus, mas seja aonde for, estar juntos com os nossos irmãos nesse tempo de pandemia. Que isso sirva de lição para nós, que possamos aprender e valorizar cada encontro com Deus e cada encontro com os nossos irmãos. Porque é a igreja do Senhor se reunindo para cantar? Também. Para exaltar o nome do Senhor com cânticos? Também. Mas para ouvir também a sua palavra, para juntos orarmos e intercedermos pelos necessitados e carentes, para juntos cultuarmos ao Senhor. Está fazendo falta, irmãos, mas isso vai passar. Em breve nós estaremos juntos para a honra e glória do Senhor. Bem, como eu disse, a reforma, ela sempre mexeu em algo, sempre pensou em mexer em alguma coisa. Como vocês sabem, não existiu só um reformador. Martinho Lutero foi aquele que deu o pontapé inicial. Mas houveram outros reformadores que também se achegaram e começaram também a perceber que a igreja não poderia continuar nessa caminhada. E dentro desses reformadores, cada um foi buscando a sua posição com relação à música. Nós temos aqui Calvino. Segundo a lição que nós lemos aqui, Calvino determinou que só os salmos fossem cantados no seu culto. Achava que outro tipo de canto era profano e contrário às determinações bíblicas. Seu objetivo era um retorno às práticas e costumes litúrgicos da igreja primitiva. Lembra o texto que nós lemos aqui de Colossos? Paulo falando, né, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, está no versículo 16. Então, Calvino teve essa posição. Vamos cantar apenas salmos. E foi radical nesse ponto. Para ele, o que fazia sentido era cantar apenas salmos. O interessante de cantar apenas salmos é que você está expressando o que a palavra de Deus diz, porque nós cremos que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra do Senhor. Então, quando você pega um livro de salmo, por exemplo, um Salmo 23, e o recita, você está recitando aquilo que Deus pronunciou e iluminou o seu servo a escrever. Isso é a palavra dele. Quando oramos a Bíblia, nós estamos indo para o Senhor, no encontro com Ele, para que juntos possamos também crescer dentro da sua palavra. Isso é interessante, o que Calvino pensou faz muito sentido. Mas há outro reformador, com o nome de Zwingli, que ele já teve um outro ponto de vista. Na tentativa de elaborar um culto que enfatizasse mais aprendizado, né, do que atitude de devoção, Zwingli, um reformador suíço, reduziu as celebrações à leitura da Escritura, pregação e oração. Para Zwingli, ele não se preocupou com a ideia de fazer só salmos. Ele não se preocupou com isso. Ele não se preocupou também com a ideia de cantarmos talvez músicas que eram contemporâneas ao tempo dele. Não, de forma alguma. Ele radicalizou no outro extremo. Música nenhuma. Vamos só pregar, vamos só orar e estudar a palavra de Deus. Foi assim que ele fundamentalizou numa ideia mais humanista, porque na cabeça de Zwingli, a música podia deturpar e aí partir para o emocional, e partindo para o emocional, o homem perder a razão. Isso era uma ideia filosófica da época, que até hoje alguns cristãos defendem isso. Eu já soube de casos aqui de Governador Valadares, aonde também os hinos cantados eram apenas salmos, e poucos, né? Eram poucos pastores que defendiam também essa tese, essa linha de pensamento. Era de opinião que toda a música secular, segundo Zwingli, segundo toda a música secular, portanto, era imprópria para o culto a Deus. Se você lê os puritanos mais à frente, um deles é J.C. Riley, que escreveu um livro maravilhoso chamado Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nesse livro ele fala que o cristão tem que fugir de tudo que gera prazer nele, porque gerando prazer ele vai cometer pecado. Olha só, o nível de santidade que eles queriam alcançar. É um lado mais radical, é um lado, mas eu quero lembrar, o termo radical aqui é no aspecto de extremo, tá, gente? É um lado mais extremo da ideia.
tem o seu valor. J.C. Ryle, Zwingli, são homens que deixaram uma história para nós, que devemos ler, compreender e entender, baseado também no contexto de sua época, que eles estavam lutando por uma igreja mais pura, uma igreja mais séria. E J.C. Ryle tem livros maravilhosos para serem lidos. Esse livro mesmo que eu disse, Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, é um livro importante para mim. Todo cristão deveria ler para ter uma compreensão mais profunda sobre santificação, sobre santidade na vida cristã. É fundamental isso para a sua vida e para a minha vida. Mas voltando para Zwingli, Zwingli tinha essa preocupação, que a música poderia secularizar o culto, transformar o culto em algo mundano. Quer dizer, é o outro extremo. Enquanto Calvino queria cantar, mas só salmos, Zwingli já pensou de uma outra maneira. Nem isso nós queremos cantar. Nem isso nós podemos cantar. Sabe como é que eu chamo isso, irmãos? Zelo. Vem comigo aqui agora. Vamos pensar juntos aqui. É um zelo, uma preocupação que ambos tiveram. Calvino, em querer ser o mais bíblico possível. Se é para cantar, que cantemos então o que está escrito na Bíblia. E uma curiosidade, talvez que você não saiba, é isso que os judeus cantam até os dias de hoje. Muitas músicas judaicas, nas sinagogas, nos cultos religiosos deles, são os salmos, são cânticos. Uma outra curiosidade, talvez que você não saiba, é Isaías e outros profetas são escritos em formato de poesia. Muitas profecias de Jeremias e de Isaías têm um formato poético, mas é uma poesia judaica, hebraica. Então, para você conseguir entender a questão de como funciona esse processo, você vai ter que aprender hebraico, vai ter que compreender como é que é a poesia daquele povo lá. Porque não é igual a nossa que rima A com A, B com B. Não é bem assim. Tem todo um processo de entendimento, mas são poesias, por incrível que pareça. É só você pegar uma Bíblia, como a NVI mesmo, que é a Bíblia que nós usamos aqui na igreja, a Bíblia do nosso 80 anos de aniversário aqui, que você verá que a forma de preencher o texto é diferente. Por quê? Porque é poesia. Então, depois você dá uma olhadinha que você vai compreender esse processo melhor. Mas essa preocupação de Calvino faz todo sentido. Mas o Zwingli também não está de todo errado. A música, ela pode sim mundanizar-se. Se ela não for bem pensada, se ela não for bem elaborada, se ela não for bem trabalhada, o que pode acontecer através da música e seu apelo emocional que tem, toda música tem, seja ela uma clássica que relaxa, seja ela um rock que mexe com a nossa cabeça, toda música tem o seu lado emocional. Tanto que músicas são usadas em terapias para relaxamento, músicas são usadas em terapia para ao mesmo tempo te ajudar a despertar o ânimo, a motivar. Você já reparou nas caminhadas que você faz na ilha ou nas lagoas, que as pessoas estão usando um fone de ouvido, estão ouvindo uma música para se motivar. Então isso é parte do processo. A música tem mesmo esse apelo emocional, que para nós tem que ser equilibrado. Se não for equilibrado, teremos problema. E aí entramos então no terceiro ponto aqui de nossa lição, que é buscando o ponto de equilíbrio. Né? Nesse buscar o ponto de equilíbrio aqui, entra o que queremos chegar. Lutero foi o exemplo para nós no período da Reforma. Porque enquanto Calvino, lá no outro canto do mundo, lá em Genebra, decidia fazer um processo, Zwingli, também reformador suíço, também lá na região próxima a Calvino, queria fazer um outro jeito. Lutero já acha uma terceira via, que é uma busca pelo equilíbrio. O texto fala que Lutero era apaixonado por música, e usa um termo, talvez você estudou a lição, e você não conhecia esse termo, que é melômano. Melômano é aquela pessoa que é apaixonada por música, é fissurada por música. Melô é de melodia e mano é de mania. É uma pessoa que é maníaca por música. Lutero era assim. Ele era muito apaixonado por música. Ele era instrumentista e era compositor. E a arte, para Lutero, a música é a arte dos profetas. É a única arte, além da teologia, que tem o poder de acalmar as agitações da alma e afugentar o demônio. É daí que nasce o termo, quem canta, os males espanta. Por isso, querido irmão,
querida irmã, nós estamos estudando a palavra de Deus, compreendendo mais a palavra de Deus, e nós precisamos entender que nesse processo há um equilíbrio a ser alcançado. Lutero entendia de música, Calvino entendia de letras, ele sabia muito bem estudar, foi um homem que sistematizou a teologia, organizou o pensamento teológico de uma maneira que até hoje muitos defendem sua linha de raciocínio e sua linha de pensamento. Zwingli também foi um reformador que deixou a sua marca na história, mas nenhum dos dois eram músicos. Martinho Lutero era músico. Por isso, é importante a gente compreender a história. E uma das coisas interessantes é que foi Calvino que deu o pontapé inicial ao coral protestante. Foi ele que começou a juntar pessoas para cantar e a fazer as divisões de vozes, a buscar entender isso. Foi ele que deixou para nós aqui um hino no nosso cantor cristão, muito bom, chamado Castelo Forte. E eu, comentando com a Nadine sobre essa aula aqui, a nossa ministra deu uma aula para mim aqui, que eu quero repassar para vocês. Naquela época se cantava muitas músicas num tom só e demorado. Eram os cantos, famosos cantos gregorianos, né? E aí, Martinho Lutero vem com uma música onde cada sílaba é uma nota musical. Já parou para perceber isso? Como é que se canta Castelo Forte? É como se fosse uma pancadinha de cada vez. Castelo forte é nosso Deus, escudo e boa espada. Ele pega e muda o jeito de se cantar músicas, de se adorar ao Senhor, e com isso ele apresenta essa música para nós, que até hoje é uma bandeira da reforma, é uma música que nos anima, que nos põe para cima, e que mostra claramente a questão de que a música, sim, fez parte do tempo da reforma protestante, e é uma música que é um hino de guerra, pois essa música foi escrita depois que um jovem foi morto, e após esse jovem morrer, ele percebeu, estamos enfrentando lutas cruéis, estamos passando por opressões duras, mas dela o Senhor tem livrado os seus servos, e nós vamos continuar marchando, pois somos no Senhor um castelo forte, baseado em Salmo de número 46. Ele traz para nós toda essa alegria. E Lutero compreende o valor das músicas, e compreende isso e passa isso para nós com muita clareza e com muita evidência. Por ser músico, compositor, Lutero compreendia melhor que os outros reformadores a importância do elemento musical nas celebrações, e com o objetivo de proporcionar a oportunidade de participação ao maior número possível de pessoas, propagou junto com a doutrina da reforma a sua música de criação, o coral. Então ele é o pai aí dos corais aí mais modernos. Ele conseguiu puxar essa ideia da Igreja Católica, mas envolvendo mais pessoas, trazendo divisão de vozes, trazendo pensamentos mais modernos e contemporâneos para a música, e entendendo que a música é arte. Por isso, querido, vamos junto, compreender o valor disso, buscar esse equilíbrio também, né? Como eu já disse, ele é autor do hino Castelo Forte. Há outros hinos também de Martinho Lutero, mas nós, no nosso cantor cristão, no hino 323, só conhecemos este hino de Martinho Lutero no cantor cristão, né? E você percebe também na letra do Castelo Forte, você pode pegar aí no seu cantor também, hino 323, desmarquei aqui, deixa eu abrir aqui. Você percebe também um apelo à questão da palavra de Deus, né? Pois ele coloca aqui, ó, estrofe de número 4. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos bem mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á seu reino. Então, é importante perceber, ele continua afirmando aqui que é a palavra de Deus é firme. A Igreja Católica tinha se desviado da palavra, tinha deixado a palavra de lado, a palavra já não era mais o centro da conversa, por isso a reforma veio a existir. Ele então, em sua música, ele deixa claro, a palavra fica, só a Escritura é a nossa
é o nosso manual de regra, de fé e prática para a vida cristã. Não precisamos de mais nada. Só ela já nos basta em nos revelar e nos apresentar Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é muito lindo, faz parte da história da igreja, faz parte da história da nossa caminhada cristã, que ainda não parou. Temos muita história para contar, né? A célebre afirmação de Lutero, segundo a qual o diabo não precisa de tantas melodias belas, assustou muita gente, porque Lutero começou então, foi o primeiro a utilizar melodias que eram cantadas fora da igreja, cantar dentro da igreja com essas melodias. Se você estudar a história do cantor cristão e outros hinários, você verá que há hinários, há músicas aqui, que foram cantadas em outros ambientes, que vieram para cá e tiveram uma letra colocada aqui com base na palavra de Deus. Um exemplo disso aconteceu aqui em Valadares, que foi muito interessante, contada por um pastor amigo meu. Vocês lembram que há uns anos atrás os americanos vinham aqui fazer intercâmbio? E aí, ao entrar numa igreja próxima aqui à nossa, foi tocada uma orquestra sinfônica, havia uma orquestra tocando o hino que é o nosso conhecido Já Refúgio a Glória Eterna. Quando os pastores entraram na igreja, estava tocando esse hino na maior altura, né? E o pastor americano assustou com aquilo e falou assim: olha, aqui o pessoal toca marchas do exército dentro da igreja, porque a coisa estava de um jeito tão marcial, né? tão exército, o hino tocado, Já Refúgio a Glória Eterna, né? Aquele pam param param pam 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 param pam 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 param. Ele falou assim: poxa, eu estou entrando aonde? Numa igreja ou isso aqui é o exército? Então, para vocês verem, e lá nos Estados Unidos é usado, né, também como hino, é um hino do exército que colocaram letras musicais evangélicas nele para poder utilizar nas igrejas. E nós cantamos, né, e achamos lindo e maravilhoso. Quem é que não gosta do hino Já Refúgio a Glória Eterna? Todos nós gostamos desse hino. Por isso, irmão, é importante que você entenda, a arte de servir a Deus, ela envolve aproveitar algumas questões. Então pode cantar música do mundo na igreja? Primeiro, não existe música de outro planeta. Toda música é daqui. Nós temos que ter sabedoria para entender. Segundo, o diabo não tem poder criativo. O diabo não é criador. A Trindade sim estava na criação. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles têm poder criativo. Eles têm poder de gerar do nada algo novo. O diabo não. O diabo imita. A música, ela é do Senhor. A música é do Pai. Quando ela é feita para o propósito certo, do jeito certo, da maneira certa, ela agrada o coração de Deus e edifica as pessoas. Nós precisamos entender isso e compreender isso com mais clareza, porque isso vai fazer com que a gente evite alguns atritos desnecessários na igreja. A igreja do Senhor, ela existe, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Foi essa a fala de Jesus Cristo. Estamos aqui, mas não somos daqui. A última coisa que falta do Senhor trabalhar em nós é nos tirar da presença do pecado, porque Ele já nos livrou do pecado. O pecado já não tem domínio sobre seus filhos. Nós estamos ainda presentes no mundo mal. Por isso precisamos crescer e entender esse processo. Por isso cantamos aqui na igreja músicas de vários ritmos musicais, porque compreendemos claramente que o Senhor é o Deus de todas essas músicas. Ele é o Senhor de todos esses ritmos. E a partir disso, claro, existe o quê? Bom senso. E é com bom senso que a nossa ministra de música, pastor Hélio, eu, todos nós buscamos compreender e aplicar músicas que vão gerar edificação na nossa igreja. Vão gerar com que você consiga entender e também consiga passar para alguém uma informação que tenha valor bíblico e valor sério. Daí então a preocupação que nós temos, baseado nesse equilíbrio que Martinho Lutero já começou a buscar lá atrás, quando ele deixou bem claro para todos nós a importância de ter a música como algo bem feito na igreja, de maneira que agrade o homem, mas que também agrade a Deus. Essa busca por esse equilíbrio é fundamental para o seu e para o meu crescimento espiritual. Aqui no finalzinho desse parágrafo que envolve esse tema, o Stade afirma que quando Lutero
seja lembrado como alguém que deu ao povo alemão a Bíblia e o inário na sua língua em apoio à sua defesa do sacerdócio individual dos crentes, no seu culto, só os hinos, a leitura da Escritura e o sermão estão no vernáculo. Tudo mais estava em latim. Então, olha só, Lutero traduziu tudo, músicas, Bíblia. Os sermões de Lutero eram na língua do povo, não era latim, não era uma língua estranha. Com isso, tudo que Lutero fez foi levar o povo a viver de novo o canto congregacional. Agora junto a congregação, agora junto o povo de Deus e adorar ao Senhor do seu jeito, da sua maneira. Isso te remete a quê? Remete àquele texto bíblico que nós encontramos lá atrás, que fala: povos, línguas e nações iam adorar ao Senhor. Isso nos remete também a Atos 2. É verdade, já parou para pensar? Lá em Atos 2 havia pardos, medos, havia persas, havia gente judaica, havia gente grega, de todas as línguas, mas todos agora se faziam entender, cada um no seu próprio idioma, adorando a Deus. Glória a Deus por isso. Por isso é importante que a gente busque esse equilíbrio no Senhor com muita sabedoria e com bom senso, para a honra e glória do Senhor. Amém? Posso ouvir um amém aí? Não vai dar para eu ouvir um amém, né? Mas eu sei que você está comigo aí e nós vamos crescer junto aí, agora já partindo aqui para o terceiro ponto da nossa lição. O canto da reforma se torna exemplo para outros cultos, né? Então, com isso, a partir então da reforma, e aí, irmãos, olha a influência desse período. Nós vamos lembrar aqui, a reforma foi quando? 1517. 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero coloca na porta lá da Catedral de Wittenberg as 95 teses. Começa então todo um processo histórico aonde a ideia era uma reforma. Martinho Lutero não queria construir uma nova igreja, ele queria reformar a que existia. A partir dessa reforma, a partir desse conceito de vamos melhorar, vamos repensar, vamos recalcular a rota, o povo não quis. Houve uma contra-reforma, a caminhada foi se esticando. Com o passar dos anos, nós tivemos outros movimentos maravilhosos na igreja. Nós tivemos o movimento pietista, que é um movimento lindo, maravilhoso. Depois, segundo alguns, depois de Atos dos Apóstolos, não houve um movimento mais espiritual do que os pietistas. Nós tivemos o movimento de Wesley. Esse movimento pietista chegou ao Wesley. Segundo alguns, o movimento pietista gerou 200 anos de avivamento. Alcançou muita gente. Depois vem o Wesley com o Clube Santo, reunido com os seus irmãos, e mais movimento espiritual, e mais gente sendo alcançada, e mais avivamento acontecendo, e mais conversões acontecendo. Por trás disso tudo, irmãos, a música também foi tomando o seu lugar. A música foi se desenvolvendo, ela foi crescendo, ela foi tomando um rumo muito saudável para a igreja do Senhor. E praticamente até o século XIX, a música escrita no período da Reforma e um pouco pós-Reforma influenciou o jeito de ser igreja, de se cantar nas igrejas, de se pregar, de se viver igreja como comunidade. Tamanha a influência desse período da Reforma sobre o período da igreja posterior à Reforma. Então isso é importante. Nós temos aí músicas que nos influenciaram e que nos influenciam até hoje. Eu fiz questão de anotar aqui, no nosso cantor cristão, o hino de número 27, olha só, o hino 27, ele foi escrito pelo irmão de John Wesley, Charles Wesley. Hino de número 27, que é um hino que nós cantamos em todo o Natal. Eis dos anjos a harmonia, cantam glória ao novo rei. Paz aos homens e alegria, paz com Deus e suave lei. Lembra dessa música? Essa música foi escrita por Charles Wesley. É uma música escrita no ano de 1700 a 1800. Eu não sei a data precisa da música, mas nesse período foi o período que viveu Charles Wesley. Mas não tem só essa não, quer ver? Hino 101 do seu cantor cristão, se você tiver com ele aí na mão, abre aí, ó.
A terceira estrofe desse hino foi escrita por Charles Wesley. Hino 101. Isso. Você conhece esse hino aí, ó? Primeiro e segunda estrofe, elas são baseadas num hino em latim, do século de número 14. Já a terceira estrofe foi um acréscimo que Charles Wesley colocou. Então olha que interessante, ó. Eu não lembro bem aqui, não, mas é Cristo. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia. Aí a última estrofe que escreveu foi Charles Wesley. Gratos hinos entoai, aleluia. Uma coisa perceptível nos hinos de Charles Wesley, não só os que estão no nosso cantor, mas também em outros cantores, era o apelo. Eles introduziram o apelo à salvação. Isso é só uma questão teológica, vou explicar rapidinho para acrescentar mais um conhecimento ao seu entendimento. A ideia que vem da reforma é a ideia da eleição, onde Deus já escolheu as pessoas para serem salvas. O Wesley e Charles Wesley não partem dessa linha, eles partem da linha mais arminiana, aonde as pessoas precisam ser chamadas e convocadas à salvação. Então, a partir do pensamento deles, a música se tornou um tempo de apelo, de se chamar para a salvação, de se convidar a pessoa a aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Por isso que nos hinos de Charles Wesley, de Wesley, dos hinos do movimento pietista, dos hinos do movimento de avivamento, tem muita música que fala disso, vem entregar sua vida ao Salvador, vem entregar sua vida a Cristo e tal. Eles falam muito isso nos seus hinos, por causa desse pensamento teológico que há por trás, que envolve todo esse processo. Não que Calvino ou que os calvinistas também não façam um apelo, não convidem as pessoas. Claro que a ótica é um pouco diferente, porque os eleitos virão. Essa é a ótica calvinista. Na ótica arminiana, todos podem vir a Cristo, né? Já na ótica calvinista, somente virão a Cristo os eleitos. Então isso é uma questão teológica que a gente vai deixar à parte. Mas eu quis só explicar para você entender esse processo nesse aspecto. No aspecto de que o movimento que você crê também leva você a cantar, a pensar músicas que falam nesse sentido aí. Tem mais um hino do cantor cristão, de Wesley, Refúgio. Meu divino protetor, quero em ti me refugiar, pois as ondas de terror ameaçam me tragar. Quando eu tinha 9 para 10 anos, eu comecei a cantar num coral, e esse era um dos hinos que se cantava no coral. A partir daqui, a divisão de vozes, né, começa a acontecer. Lembro muito bem disso na minha infância, né? Por isso, querido, parte de todo esse processo, faz parte da nossa vida. As músicas que esses homens escreveram, inspirados por Deus há 200, 150, 300 anos atrás, ainda hoje, falam ao nosso coração, e eu tenho certeza, falam ao coração de Deus. Fazem parte de um movimento histórico. E a Reforma Protestante também se preocupou com isso, em trazer para nós a música, mas de uma maneira que ela sirva para louvar a Deus, demonstrar gratidão a esse Deus e levar o nosso coração para mais perto do Senhor. Espero que você tenha crescido comigo hoje nesse estudo. Espero que você tenha entendido um pouco mais das músicas, compreendido um pouco mais do valor histórico desse processo. E já chamo você agora para olhar para a sua revista, e se você tiver com ela em mãos, você verá que agora nós finalizamos uma etapa da revista que durou 6 meses. Conseguimos romper. E agora vamos começar uma segunda etapa, onde os estudos vão falar sobre família. Nós vamos agora, até o fim do ano, vamos estudar temas importantes sobre a família, assuntos que vão levar você à compreensão mais precisa. Estou querendo abrir aqui, ó. Olha só, vamos falar sobre ética, vamos falar sobre conflitos familiares, criação de filhos, vai falar aqui sobre a família cristã na sociedade da informação,
A família como agência de informação e muitos outros temas. Família e violência, família e gestão do tempo, família e o desafio geracional, adoção de filhos, recomeço financeiro. Irmãos, temas maravilhosos para enfiarmos mesmo a cara na Bíblia e crescermos, estudarmos e alcançarmos maturidade espiritual. Então, domingo que vem, mais uma lição abençoada para a sua vida e Deus há de te guardar para que no outro domingo você esteja conosco estudando a palavra de Deus de uma maneira rica e sábia. Desejo a vocês um grande abraço, uma semana abençoada. Fique com o culto daqui a pouquinho e vamos juntos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Estamos em campanha de missões. Fiquem atentos aí para juntos ofertarmos e abençoarmos as pessoas no nome de Cristo Jesus.